Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de topologia. Esse exercício bastante conhecido dos nossos livros, das nossas atividades, vai tratar sobre topologia. Nós não só vamos fazer o exercício, como revisar alguns conceitos de topologia. Por exemplo, nós temos aqui um conjunto e de menos raiz de 3, um conjunto X maiúsculo, de menos raiz de 3 a mais raiz de 3. Menos raiz de 3 é mais ou menos 1,7, 1,73 por aí. Então, você já imagina que ele está aqui, tá? Nós temos esse intervalo aberto. Esse intervalo aberto quer dizer que você tem aqui ele vai tendendo a chegar nesse valor, ele não termina. Então, a definição de conjunto aberto é quando ele é formado por pontos interiores. Ponto interior é aquele que eu sempre posso traçar uma vizinhança que vai estar contida no conjunto. Então, se eu pegar um termo aqui no 1,9, considerando números reais, né? Raiz de 3, por exemplo. Se eu pegar 1,7 e traçar uma vizinhança aqui, eu vou ter ainda 1,7 e alguma coisa. Sempre é possível traçar uma vizinhança inteiramente contida no conjunto, porque não terminou aqui, ele está tendendo a chegar no raiz de 3. Da mesma coisa do outro lado. Então, isso chama ponto interior e conjunto aberto. Via de regra, mas não só isso, né? Se você tiver aqui um colchete, aí significa que ele termina no raiz de 3. Se ele termina no raiz de 3, aí eu teria a seguinte situação. Terminou aqui. Então, se eu pegar o raiz de 3 e traçar uma vizinhança aqui, ela não fica inteiramente contida, ela já pega elementos de fora, porque acabou ali no raiz de 3. Então, nem todos os pontos você consegue traçar uma vizinhança inteiramente contida. Então, ele vai ser um conjunto que não é aberto, um conjunto fechado. Você tem a definição de conjunto fechado como conjunto de pontos aderentes. Você tem também o conjunto fechado, o ponto aderente, como aquele que tem uma sequência convergindo para ele. E você pode dizer que um conjunto é fechado se o seu complementar é aberto. Existem várias maneiras de você definir, né? Essas principais maneiras. E você vê a mais adequada, né? Algumas são mais complicadas, como essa da sequência convergindo, tá? Limitado. Então, você percebe que ele é limitado inferiormente e superiormente. Então, ele é limitado por menos raiz de 3 e por mais raiz de 3. Quando ele for limitado e fechado, ele vai ser compacto. Nesse caso, ele é limitado, mas não é fechado. Então, ele não é compacto. Então, você tem lá no seu livro, nos nossos materiais, no nosso livro-texto, você tem conjunto compacto, é aquele que é limitado e fechado. No nosso caso, ele é limitado, mas não é fechado, ele está aberto. O que é um ponto de acumulação? Muito importante isso. Ponto de acumulação é aquele que
eu consigo traçar sempre uma vizinhança, qualquer vizinhança que eu traçar, sempre vai ter pelo menos um elemento do conjunto que não seja ele. Por exemplo, eu pego esse número 1 aqui. Será que esse número 1 é um ponto de acumulação? Vamos ver. Vou traçar uma vizinhança aqui em torno do 1. E nessa vizinhança vai ter pelo menos um elemento aqui do conjunto X diferente dele. Então, por exemplo, eu tenho o número 1, tenho o 1,5, 1,6, tá? Então, eu posso dizer assim, exemplo, exemplo de ponto de acumulação, 0, 1, também tenho aqui o raiz de 3, certo? São pontos de acumulação. Então, ponto de acumulação, se eu tiver uma situação de números reais, os elementos são pontos de acumulação. Porque sempre que eu traçar uma vizinhança aqui no 0, por exemplo, por menor que seja, ela vai ter um elemento ali. Pelo menos um elemento ela vai ter. Se eu pegar uma bem pequenininha, ela vai ter 0,001. E qual é o caso que não é ponto de acumulação? Vamos ver um exemplo? Conjunto dos números naturais. Então, eu tenho 0, tenho 1, tenho 2, menos 0 aqui. Colocar inteiros. Aí eu posso falar dos negativos. Então, veja, o conjunto dos números inteiros é definido dessa maneira. Então, eu tenho aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Eu não tenho nada entre 0 e 2 a não ser 1. Então, se eu pegar o número 1 agora no conjunto dos números inteiros, o número 1 não vai ser ponto de acumulação. Porque se eu traçar uma vizinhança aqui bem pequena, não tem nenhum inteiro ali. Não tem 1,1, por exemplo. Não tem nos números inteiros. Se eu traçar uma vizinhança maior, vou ter 0 e 2. Mas o conceito de ponto de acumulação pede que qualquer vizinhança, por menor que seja, tenha um elemento do conjunto diferente dele. Então, no caso, número 1, o 0, o 2. Então, no conjunto dos naturais, no conjunto dos inteiros, eu vou ter esse problema. Eles não vão ser pontos de acumulação. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos.